Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão ligados na Rádio Imperatriz, a rádio de Ribeirão das Neves, é a Rádio Imperatriz. Está entrando no ar, Jornal da Rádio Imperatriz, a rádio que contagia. Eu sou Rubens Silves, apresento o Jornal da Imperatriz, sempre trazendo todas as notícias para você. Destaque Jornal da Imperatriz de Ribeirão das Neves. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves faz alerta sobre golpes e visita noturnas de falsos servidores municipais aqui no município. Acidente com vítima da BR-040 em Nova Lima movimenta Corpo de Bombeiro Militar. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Nesse dia 16 de outubro de 2024, a Igreja Católica comemora Santa Edviges, protetora dos pobres endividados, e São Geraldo Magela. É a Rádio Imperatriz iniciando nesse momento com uma notícia preocupante. A Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves fez um alerta sobre golpes e visita noturna de falsos servidores. Só faltava essa. A Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves fez um comunicado sobre a visita de funcionários falsos na residência de pessoas usando o Cadastro Único para Programas Sociais. O usuário do Serviço de Centro de Referência Assistência Social, o CRAS, deve ficar atento. A Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, alerta que o CRAS, o Cadastro Único, não realiza visita noturna. Além disso, orienta que nenhum dados bancários do usuário da Bolsa Família ou cartões de beneficiário deve ser fornecido a qualquer um. O caso o morador receba visita de qualquer servidor, orientação é solicitar a identificação do funcionário por meio do crachá da prefeitura e chamar a polícia via 190. Então tá aí, só faltava isso. O pessoal está usando o crachá do Cadastro Único do Programa Sociais para ir na casa, além de roubar, ainda transfere dinheiro das pessoas, falando que é da prefeitura. Gente, é muita malandragem, é muita coisa, então você tem que ficar esperto, que a prefeitura trabalha das 8 às 17 horas. Depois das 17 horas, ninguém pode ir na sua casa bater na porta. Você vai, abre a casa, ele entrega as coisas, ele é roubado. São vários casos que têm acontecido aqui, né? Então tá aí, a prefeitura fez um alerta sobre golpes e visita noturna de falsos servidores. Eles chegam na casa depois das 7 horas da noite, bate na porta, entra na casa, rouba, assalto, bota o terror, transfere seu dinheiro, pega o seu cartão de benefício do Bolsa Família e você ainda acha que é da prefeitura. Se a pessoa tiver com crachá da prefeitura, crachás, você deve acionar o 190 imediatamente. Então tá aí a Prefeitura de Neves falando sobre novo golpe que vem caindo aí nas costas dos moradores, né, dos munícipes aqui de Ribeirão das Neves. É a Rádio Imperatriz trazendo as notícias para você que está ligado na Rádio de Ribeirão das Neves. Um acidente de ônibus, van e carro deixou uma vítima na BR-040 aqui em Minas. Um grave acidente deixou pelo menos uma vítima fatal na BR-040 em Nova Lima no fim da tarde dessa quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu uma van e um carro de passeio, um ônibus coletivo na altura do quilômetro 564, próximo a Alphaville. Com o impacto da batida, o ônibus coletivo metropolitano saiu da pista e parou em uma área de vegetação. O carro de passeio e uma van ficou completamente destruído. Ainda não há informação sobre a dinâmica de acidente ou possíveis outras vítimas. Devido ao acidente, a pista estacionamento ficou interditada há horas e horas. Então tá aí, uma pessoa perdeu a vida nesse acidente aí em Nova Lima. Vamos trazer o presidente Lula.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia do Dia Mundial da Alimentação no Brasil. Vamos trazer aí os destaques do Lula nessa participação no Dia Mundial da Alimentação. Eu vou dispensar a nominata, porque eu tive uma conversa com meus ministros de que a gente não pode falar mais de 5 minutos. Porque parece pouco 5 minutos, mas eu disse para os meus ministros que eu viajo para uma reunião do G7, ninguém fala mais que 5 minutos. Eu viajo para uma reunião dos BRICS, ninguém fala mais que 5 minutos. Eu viajo para a reunião do G20, ninguém fala mais que 5 minutos. Então, nós estabelecemos que se preparar direitinho, escrever direitinho, colocar as coisas no lugar, 5 minutos é tempo suficiente para a gente contar tudo aquilo que a gente quer contar. Bem, eu primeiro quero dizer para vocês alegria imensa da gente estar discutindo hoje um programa que tem no mínimo 19 portarias. Isso significa que os ministros e as entidades da sociedade civil que ajudaram a construir esse programa sabem que daqui para frente tem que trabalhar muito para a gente executar. Porque depois da gente anunciar publicamente, isso não pode ser letra morta. Isso tem que acontecer. E é importante que cada um coloque a sua portaria, a portaria do seu interesse, aquela que diz respeito ao seu movimento, aquela que diz respeito ao ministro, na cabeceira da cama, para todo dia levantar, ler qual é o compromisso dele para a gente fazer as coisas acontecer. Porque se a gente não fizer isso, está cheio de gente que não gostaria que a gente estivesse fazendo isso e vai estar anotando para saber se as coisas aconteceram. E aí vai começar um processo de cobrança. Vejam como eu vou dizer que nós estamos lançando uma coisa que nunca foi lançada na história desse país. Como eu estou dizendo que nós estamos fazendo muita coisa nova. Porque esse governo é um governo que faz com que o povo participe das decisões, mas também da elaboração das coisas que nós queremos colocar em prática. Porque a única forma que nós encontramos, se mudar de governo, não acabar com as coisas. Porque, historicamente, a gente semeia, a gente aduba, a gente joga água, e quando a gente sai, vem alguém e destrói tudo com a maior disfarçatez. E o que é incrível é que não há reação do movimento contra a destruição. Nós vimos o que aconteceu no governo da presidenta Dilma. Tanta coisa que foi semeada, depois do golpe, tantas coisas foram destruídas. E nós precisamos desenvolver a sociedade para que um governo pode mudar, mas a sociedade não muda, ela continua sendo sociedade, os movimentos continuam sendo movimento, e essas coisas, para darem certo, é preciso que haja uma combinação perfeita entre o governo que propôs as coisas, o movimento que ajudou a construir e aqueles que serão os beneficiários das políticas que nós estamos colocando em prática. O Wellington e o companheiro Paulo Teixeira foram me mostrar o programa antes de ontem. Eu achei uma coisa exuberante, extraordinária, muita criatividade, muita coisa nova, muita vontade política. Agora vocês têm que saber que vocês precisam fazer isso funcionar. Porque eu estarei no pé de vocês. A sociedade estará no meu pé. Certamente, a nossa querida imprensa estará no meu pé cobrando para ver se as coisas estão acontecendo, se nós fizemos essa coisa acontecer. Então ninguém pediu para a gente anunciar. Ninguém pediu para a gente elaborar isso. Foi o governo que tomou a decisão de fazer junto com o movimento. Então agora é a nossa obrigação fazer as coisas dar certo. E vocês sabem que quando a gente assume a responsabilidade, as coisas dão certo.
Vocês sabem que em 2014 a FAO anunciou, sabe, o Brasil fora do mapa da fome. Para tirar, levou muitos anos. Para destruir, levou poucos meses. Ou seja, quando nós voltamos, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Nós já tiramos em 1 ano e 10 meses de governo, parece que a gente está aqui há muito tempo, mas só estamos há 1 ano e 10 meses de governo, nós já tiramos 24 milhões e meio de pessoas do mapa da fome outra vez, e a nossa ideia é tirar todos da fome até terminar o mandato em 2026. O que é mais importante é que nós, no G20, lançamos uma coisa nova, que é a Aliança Global contra a Fome, a Pobreza e a Miséria. É um desafio ao mundo, porque não existe explicação com o avanço tecnológico, com o avanço da genética. A gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo. Nós sabemos a quantidade de alimento que sobra nos restaurantes por esse país afora, nas empresas. E ainda assim, a gente fica estarrecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. É uma coisa inexplicável. Então, a gente pode dizer que existe seca, a gente pode dizer que existe excesso de chuva, a gente pode dizer tudo o que nós quisermos. Mas a verdade é que a única explicação para a existência da fome é uma coisa chamada irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa os estados. Porque é preciso que o Estado tenha a capacidade de priorizar para quem que ele quer governar. Nós temos que fazer escolhas. A arte de governar, meu querido Sheik, o grande jogador do meu Corinthians, que marcou 2 gols contra o Boca Júnior e levou gente a Libertadores. Eu quero dizer que um governante, a diferença do governo e do cientista, a diferença de um governo e de um pesquisador é que o pesquisador ele pesquisa, ele vai comunicar o que ele encontrou. Ele não tem como inventar. Mas o governo não. O governo, quando ele assume, ele tem que definir para quem que ele governar. O governo tem que governar para todos. São 213 milhões de habitantes. Mas eu peguei um número aqui, só para lembrar vocês do país que a gente governa. De 213 milhões de habitantes, nós temos 81 milhões de habitantes que ganham no máximo até 3 salários mínimos. Nós temos mais 10 milhões e 600 mil habitantes que ganham de 3 a 5 salários mínimos. Nós temos de 5,4 milhões que ganham até 10 salários mínimos. Ou seja, esse é o máximo que a gente está medindo, não avançamos mais, para mostrar para vocês que não existe outra alternativa para alguém que queira governar um país do tamanho do Brasil, senão a gente ter preferência na hora de utilizar o dinheiro. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Toda vez. É inacreditável. Mas isso não é à toa. Isso não é à toa. Essa foi uma doutrina de palavras criada para induzir a gente a determinados erros. Se o empresário está gastando dinheiro para fazer uma força séptica, não aparece na empresa como gasto. O empresário vai fazer um discurso dizendo: eu estou investindo nas condições de melhoria de qualidade de vida dos meus trabalhadores. Se ele pega dinheiro para fazer o piso, ele troca um piso por outro piso, nunca vai aparecer que é gasto. Vai aparecer o empresário dizendo: eu estou fazendo investimento para cuidar da segurança dos meus trabalhadores. E assim por diante. Mas no caso do governo, do Estado e da Prefeitura, é o seguinte: você vai colocar mais dinheiro na saúde, é gasto. Você vai colocar mais dinheiro na educação, é gasto. Você vai colocar mais dinheiro para cuidar dos pequenos e médios produtores rurais, da pequena
agricultura, é gasto. Você vai colocar dinheiro na educação, é gasto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós descobrimos que 480 mil alunos do ensino médio desistem da escola todo ano porque não tem condições, sai da escola para ajudar o orçamento do pai, o orçamento familiar. Qual é a atitude que um governo tem que tomar? Aceitar isso como natural ou criar um programa para fazer com que esse jovem seja incentivado a continuar na escola? Nós criamos um programa pé de meia que dá uma poupança para esses alunos. É tido como se fosse gasto e não como investimento. Agora nós descobrimos outra coisa que vai entrar em discussão na minha pauta semana, quando eu votar agora os BRICS, que é a questão dos professores. Ontem foi dia dos professores. Eu lembro que quando nós aprovamos o piso salarial dos professores, muitos governadores não quiseram pagar porque diziam que não tinha dinheiro. E olha que é um salário merreca para alguém que toma conta de 40 crianças dentro de uma sala de aula ou de 50. Se uma mãe ou um pai acha muito tomar conta de 2 filhos, de 3 filhos, de 1 filho, imagina uma professora tomar conta de 40, de 50 crianças numa sala de aula. Essa profissão que já foi nobre, ela está sendo destruída porque nós descobrimos que ninguém quer ser mais professor. Nós vamos ter que criar um programa de incentivo para os alunos que prestaram o Enem fazerem um curso para se transformar em professores. Porque ganha muito pouco, tem muito trabalho e as pessoas não querem. Se há 40 anos atrás ser professor era motivo de festa, era um jovem bem-sucedido de uma cidade do interior, a professora era motivo de música, de enredo para grandes músicas brasileiras, hoje não. Hoje não, ganha muito pouco e sofre muito. E muitas vezes não tem um reconhecimento. E ela não tem que cuidar apenas da educação, ela tem que cuidar da educação, ela tem que saber se o aluno está alimentado, ela tem que saber as condições do aluno. Às vezes o aluno tem um monte de coisas que não é da professora, mas ela tem que cuidar. E a questão da comida. A questão da comida, as pessoas perguntam por que o Lula se preocupa com essa negócio de fome, por que o Lula se preocupa desde 2003, que eu coloco isso na minha prioridade. É porque eu sei o que é uma criança e dormir sem ter o que comer. Eu sei o que é um jovem adolescente e dormir sem ter o que comer. Eu sei o que é você passar um final de semana sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Isso é por conta da pobreza, é por conta da falta de recursos, não é porque quer. Eu tenho dito todo santo dia, as pessoas pensam que os pobres gostam de ser pobres. As pessoas pensam que quem tem fome gosta de ter fome. Ninguém gosta de ter fome. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de comer mal. Ninguém quer comer comida poluída. A gente quer comer as coisas boas. A gente quer fazer aquilo que é melhor. A gente quer se vestir bem, quer comer bem, quer ganhar bem, quer trabalhar bem, quer morar bem. É preciso inverter essa lógica de achar que nós, os pobres desse país, sabe, gostam de ser pobres. E aí a questão da fome. A fome é o ponto crucial. Daí meus parabéns ao Paulo Teixeira, ao Hélio, ao Conselho. O Conselho foi uma das poucas instituições que sobreviveu ao golpe e sobreviveu ao bolsonarismo, porque continuou funcionando às duras penas, mas funcionou. Eu quero dizer para vocês que nós estamos fazendo um gesto nobre. Acabar com a fome no Brasil e acabar com a fome no mundo não deve ser motivo de orgulho, é obrigação moral, ética, política e até humanista. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos querendo trazer o humanismo de volta na governança e na execução dessa governança. Por isso, Wellington, por isso, Paulo Teixeira, por isso, Conselho, por isso, Márcio, por isso, companheiros, por isso, Embrapa, que está aqui, por isso, Soninha, Guajajara, eu quero dizer para vocês, hoje é um dia muito feliz, porque eu participei do lançamento do programa Fome Zero, há muitos anos atrás, na Câmara de Vereadores de São Paulo, sabe, onde eu pensei que a gente ia mostrar hoje aí um filme feito pelo um cineasta do Rio Grande do Sul, chamado Ilha das Flores, para a gente saber do que a gente está falando quando fala de fome. Mas não passou, eu falei, mas acho que ninguém lembrou de passar, mas tudo bem. Eu quero que vocês saibam
que isso que nós estamos fazendo aqui é o mínimo que a gente pode fazer para transformar esse país num país justo, num país em que as pessoas têm orgulho de aqui viver, daqui trabalhar, daqui criar os seus filhos e daqui progredirem, porque o sonho de todos nós é progredir na vida e não retroceder. Um abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe e faça a gente conseguir. Eu queria saber se o nosso companheiro Sheik toparia colocar uma camisa da União Global contra a Fome, colocar no peito dele e vestir. Aliança Global contra a Fome. Se ele conseguir colocar essa camisa, ou pelo menos tirar foto. Né? Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Um ataque a tiro deixou um morto e outro ferido durante invasão a uma residência, dessa vez em Lagoa Santa. Na madrugada dessa quarta-feira, um ataque a tiro em uma residência do bairro da Lapinha, em Lagoa Santa, resultou na morte de um homem e deixou outro ferido. A polícia militar foi acionada após diversos disparos de arma de fogo serem ouvidos no local. Ao chegar, encontraram uma das vítimas já sem vida, com várias perfurações na face e no tórax. Uma segunda pessoa, que também estava na casa, conseguiu escapar ao pular pela janela do segundo andar, sofrendo escoriações. De acordo com a polícia, ele estava dormindo quando foi acordado pelos disparos e percebeu que seu amigo havia sido alvejado. Para não ser notado pelos agressores, permaneceu no imóvel e em seguida fugiu pela janela. Testemunhas relataram que 3 homens encapuzados invadiram a casa. Um deles atirou através da janela de um quarto, atingindo móvel e objeto. A sogra e a companheira da vítima tentaram impedir a entrada dos criminosos no quarto, mas foram ameaçados. A perícia recolheu diversas cápsulas de munição no local. O caso está sendo investigado pela autoridade competente da região. É complicado. Vamos falar de Sete Lagoas. Os bombeiros entram no 4º dia por uma mulher com o nome de Dandara, que está desaparecida na Serra de Santa Helena. A busca pela Dandara, que está desaparecida há 4 dias na Serra de Santa Helena, segue com todo vapor. Aumentou o contingente com o bombeiro para a procura dessa mulher, que está desaparecida. Com o apoio de 11 militares com o bombeiro, cães farejadores, dono, equipe de amigos, motoqueiros, estão todos na serra em procura dessa mulher, conhecida como Dandara, que está desaparecida na Serra de Santa Helena, no pico mais alto da cidade. A Polícia Civil também está envolvida e analisando os últimos registros celulares da vítima para determinar os últimos movimentos dela. A comunidade local tem acompanhado de perto as operações ansiosas por notícias. Então, nesse momento, uma movimentação muito grande de moradores, polícia, corpo bombeiro e voluntários para tentar localizar essa mulher que tem o nome de Dandara. Ela está desaparecida desde o último sábado, né? Quando saiu e falou que ia para a Serra de Santa Helena. Mas, ninguém sabe, ninguém viu rastro. Só sabe que ela foi na Serra de Santa Helena. A serra é muito alta lá em Sete Lagoas, mas segundo informações de hoje, eles vão fazer uma varredura 100% da serra. Ou ela vai estar lá ou não vai estar, né? E um homem é preso por abusar de menina de 12 anos após denúncia de parentes. Um homem de 41 anos foi preso nessa quarta-feira em Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce, suspeito de estupro contra uma menina de 12 anos. A prisão ocorreu após a vítima relatar abuso aos familiares. Segundo a Polícia Civil, o suspeito era companheiro da avó materna dessa menina. O mandado de prisão preventiva foi expedido após a conclusão do inquérito conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Governador Valadares. Então tá aí, o homem, né, foi preso, suspeito de abusar de uma menina de 12 anos em Frei Inocêncio, na região de Governador Valadares.
Ele foi encaminhado ao sistema prisional de Minas Gerais. E um homem furtou um ônibus e provocou um acidente. Um homem furtou um ônibus, bateu em uma van, matou um, deixou ferido na BR-040 em Nova Lima. Um homem furtou um ônibus, dirigiu pela BR-040, atingiu uma van próximo a Alphaville, em Nova Lima, na manhã dessa quarta-feira. Na sequência, a van bateu em um carro. O motorista desse veículo morreu, outras pessoas ficaram feridas. A BR-040 está fechada nos dois sentidos, sem previsão de ser liberada. Conforme apuramos, o ônibus foi furtado no bairro de Granja Verde, em Betim. Imagem enviada mostra que a van atingiu outro veículo e tombou na pista, já do lado oposto. Já o ônibus aparece fora da pista com a frente bastante destruída. A APR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, está no local. Não há mais informação sobre o estado de saúde de outras pessoas envolvidas. Então tá aí, um roubo a um ônibus furtou um ônibus, provocou uma morte aí na BR-040, aqui em Nova Lima. É complicado. Então tá aí, muito complicado mesmo. Jornal da Imperatriz, acompanhando e trazendo tudo para você que está ligado na Rádio Imperatriz. Vamos trazer notícias de Muriaé. Vamos falar do leste do estado, né? Vamos falar do leste do estado de Minas, né? Vamos trazer essa notícia para você que está ligado na Rádio Imperatriz. Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta segunda-feira, dia 14, um homem de 46 anos e uma mulher de 31, suspeitos de envolvimento no homicídio de um caseiro ocorrido em agosto deste ano no distrito de Bom Jesus, em Muriaé. Inicialmente, o caso foi registrado como acidental, supostamente causado por uma queda em uma cachoeira. No entanto, as investigações revelaram que o homem foi morto com um tiro na nuca. O delegado de Polícia Civil de Muriaé, Dr. Gleidson de Souza, explica como ocorreram as investigações sobre este caso. Hoje a Polícia Civil deflagrou uma operação com o objetivo de cumprir 2 mandados de prisões. Delegado Dr. Gleidson de Souza. Do caseiro Juscelio, ocorrido no dia 29 de agosto desse ano. Na ocasião, o corpo do Juscelio foi encontrado dia 30 e as investigações identificaram que ele havia morrido no dia 29, quando 2 adolescentes levados por uma mulher no sítio que ele trabalhava acabaram ceifando a vida dele por volta de 17h30 a 17h45 do dia 29. Com o aprofundamento das investigações, foi desvelado que essa mulher, juntamente com seu marido, tramaram um plano criminoso em que o caseiro seria o objetivo indireto desse homicídio, já que eles queriam matar, na verdade, uma mulher que é inventariante de um espólio deixado por um crediarista conhecido da cidade, que morreu no ano passado. Esse crediarista teria deixado esse sítio e algumas outras propriedades, e essa inventariante ela teria entrado em conflito com essa mulher, que também é herdeira, devido ao seu filho com esse crediarista, também é herdeira desse sítio. Tá? Essa animosidade foi se agravando quando eles então tramaram ceifar a vida dela. Como era o dia que ela iria comparecer ao sítio, eles então deslocaram com 2 adolescentes para esse local, tá? E primeiro mataram o caseiro, só que aguardaram por mais 1 hora. No entanto, essa mulher não chegou. Eles então se deslocaram ao bairro Porto Belo, onde ela reside, aguardaram de frente à residência que ela frequenta, por cerca de 3 minutos. Como ela também não apareceu de frente à residência, retornaram para o bairro Porto Doce e posteriormente tentaram criar um álibi, se deslocando os adolescentes para o shopping Boulevard da cidade, mas graças ao trabalho dos investigadores, a gente conseguiu descobrir, na verdade não era um álibi, porque eles teriam chegado ao shopping por volta de 9h30, os fatos foram às 5h30, bem como identificar o mandante, a mulher que ajudou os menores, inclusive esse rapaz que é casado com essa moça, que é uma das herdeiras, né, que levou esse adolescente, ele é pai do segundo executor, que também é um adolescente. Agora foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária dos 2 maiores, serão colocados à disposição da Justiça. Com relação aos adolescentes, será desmembrado o procedimento específico, né, já que é adolescente, menor de idade, mas certamente aí, no tempo devido, terá um pedido de internação em detrimento deles. Olha, a ganância pelo dinheiro, pela herança, o que leva a pessoa a fazer, hein? A ganância pela herança. Então tá aí. Complicado. Muito complicado mesmo.
A pessoa que tem um sítio, simulou, matou o outro, né? Deu um tiro na nuca e falou que tinha afogado. Não adianta, né? A perícia um dia acha o corpo. Achou o corpo e viu que o crânio estava perfurado. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sua rádio que contagia. É o Jornal da Rádio Imperatriz. Você trazendo aí as notícias que acontecem no país. Foi a segunda. Vamos falar de uma covardia no Triângulo Mineiro? O suspeito de 23 anos foi preso pela Polícia Civil em Carmo do Paranaíba. Cacau Faria, de 42 anos, foi morta no dia 30 de junho em Patos de Minas. O corpo da travesti foi encontrado em um estacionamento. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados e uma blusa enrolada no pescoço. No dia 1º de julho, um dos envolvidos foi preso em flagrante depois de uma denúncia de uma testemunha. Na época, o primeiro suspeito negou o envolvimento e contou ao delegado que no dia esteve no local apenas para consumir drogas com Cacau. Já o segundo suspeito admitiu que estava no local do crime no dia em que Cacau foi morta, mas negou a participação no homicídio. O preso foi encaminhado para o presídio Sebastião Satiro. Para a Polícia Civil, a motivação do crime está ligada à disputa por drogas e ao fato da vítima ser travesti. O crime foi no centro da cidade de Patos de Minas. Os suspeitos aparecem no vídeo entrando no local do homicídio. Eles se dirigem até um estacionamento e são vistos conversando. Cacau estava aguardando os homens no local. Pouco tempo depois, a vítima foi assassinada. Foi uma testemunha que avisou a polícia após ver uma pessoa presa pelas mãos caída no local. O corpo de Cacau foi recolhido e levado para o IML. Posteriormente, familiares fizeram o reconhecimento da vítima. Não tem nada oculto que não seja revelado, tá vendo aí? Descobriu agora. Complicado. O mundo da droga tem isso aí, né? Caixão e vela preta, não tem jeito. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo tudo para você. Você entra nesse mundo, né? Principalmente os travestis traficam muito e dá o que deu aí, né? Acaba perdendo a vida e acha que não vai ser descoberto. Hoje tem muita câmera, né? O brasileiro hoje ele vive muito. O Brasil hoje é um país de pessoas vigiadas, né? Temos muita câmera, graças a Deus. E uma mulher foi encontrada morta em um terreno baldio. Vamos trazer essa notícia no Jornal da Imperatriz? Identificada como na norte de Uberlândia estão preocupados com a quantidade de crimes registrados nas últimas horas, em que criminosos atearam fogo em um ônibus do transporte público no início da semana. E após essa situação, um deles teria tirado a vida de uma mulher de 33 anos, identificada como Nayane Cristina Silva. Uma outra cena que chocou os moradores com a tamanha barbárie contra esta vítima, que acabou sendo morta em um terreno baldio e posteriormente jogada em um buraco e coberta por uma lona. A mulher morta foi encontrada neste terreno baldio, situado aqui na Avenida André Rebouças, bairro Nossa Senhora das Graças, bem próximo onde foi incendiado um ônibus do transporte público, no bairro vizinho, aqui no Santa Rosa. Mas o que os criminosos não contavam é que no momento do crime, que eles ameaçavam a mulher com um pedaço de madeira e com uma arma de fogo em mãos, câmeras de segurança de uma empresa vizinha filmava toda a ação, o que facilitou chegar à prisão de um dos suspeitos. Com o levantamento das imagens e com as características dos autores, que por sinal um deles usava uma tornozeleira eletrônica, que também aparece nas imagens, a Polícia Militar chegou à prisão do criminoso de 41 anos, que estava bem próximo ao local do fato. E o que mais chamou a atenção dos policiais, que também atendiam uma ocorrência de incêndio a um coletivo, é que em conversa com o motorista do ônibus incendiado, o mesmo reconheceu o suspeito da participação do homicídio, sendo o mesmo que ameaçou o trabalhador a parar o veículo para que 2 homens incendiassem o coletivo. Mediante a este relato, os militares encaminharam o indivíduo à delegacia de plantão preso. O suspeito
pelos crimes de homicídio e incêndio criminoso. Com o trabalho de praxe feito pela perícia da Polícia Civil juntamente com a funerária, o corpo foi removido aqui para o Instituto Médico Legal da cidade de Uberlândia. Segundo o perito, que esteve presente no local, a vítima foi morta com um espancamento na cabeça, proveniente de uma paulada. A família pede por justiça crimes que deixaram os moradores do bairro Santa Rosa e Nossa Senhora das Graças preocupados com a tamanha frieza do autor, que em poucas horas cometeu 2 crimes com a ajuda de outras pessoas. A Polícia Militar já tem informações e com isso trabalham para chegar à prisão desses envolvidos, trazendo assim tranquilidade à sociedade. É complicado, muito complicado mesmo. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo as notícias para você e também no mundo. Vamos falar, para a gente aprender a dizer não, aquelas pessoas que não sabem dizer não. Uma psicóloga foi entrevistada pelo jornal Tribuna do Leste, falou como que a pessoa tem que agir para poder falar não. Vamos trazer essa reportagem direto lá Pessoas com do leste do estado. dificuldade de dizer não são mais propensas a ficarem ressentidas. E quem fala sobre esse tema é a psicóloga Juliana Firmino. Esse comportamento é comum em indivíduos que, por medo de desagradar ou criar um conflito, tendem a priorizar a vontade e o desejo do outro em detrimento do próprio. Com o tempo, isso pode gerar frustração, sentimento de sobrecarga e até mesmo um desgaste emocional. É importante estabelecer limites saudáveis, praticar o não de forma assertiva para garantir o equilíbrio emocional. Tem várias formas de dizer não de forma assertiva. Primeira coisa que eu digo aqui no consultório é para se perguntar, antes de dizer sim, se perguntar: eu posso? Eu devo? Eu quero? O eu posso é você analisar a sua agenda, ver se aquilo ali não vai te sobrecarregar. O eu devo é isso que eu vou fazer para o outro, não fere os meus valores? Ou não vai deixar esse outro mais acomodado? O eu quero tem a ver com, pode ser que eu tive uma semana cansativa e eu quero descansar, então eu não quero dizer sim. Só que pessoas que têm essa dificuldade dizem sim querendo dizer não. E isso que traz prejuízo. Então tem várias formas de dizer o não. Eu vou citar 3. O não direto, que é aquele de forma educada, você simplesmente diz não e não justifica. O não alternativo, você dá uma alternativa à pessoa. Hoje eu não posso, pois estou muito ocupada. Mas depois de amanhã eu posso, se puder para você. E o não solidário. O não solidário é você ter empatia com a pessoa, compreender que de fato ela está necessitando de ajuda, mas se você naquele momento não pode verdadeiramente por conta de outros compromissos, é você dizer: eu sinto muito, gostaria muito de te ajudar, mas nesse momento eu não consigo. Aí tá certo, né? Aí tá certo. Vamos trazer a reflexão do dia com Marli Valadares, esse dia 16 de outubro. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus a todos vocês e um feliz aniversário a todos os aniversariantes desse dia, né? Esse dia maravilhoso, dia 16 de outubro de 2024. Estamos aqui, né? Mais uma vez para a nossa reflexão, né? E para que agradecimento a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito por nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Só Ele pode nos ajudar, né? Não adianta querer, né? Outras coisas, mas quem pode tudo é o Senhor Jesus. Deus ordenou o Filho dele para que viesse para nos salvar, morrer por nossos pecados, né? Então, nós temos que ser grata a Deus pelo Filho dele que veio ao mundo para nos salvar, né? E para nos dar uma vida eterna. Então, vamos ler, né? Lá em Coríntios 1 e 10, né? Que é para a nossa meditação hoje, né?
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que depois todos uma mesma coisa que são, haja entre vós. Dimensões antes, sejais unidos, no mesmo sentido, no mesmo parecer. Que nós possamos, né, ser todos unidos, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, né, e termos a certeza da nossa salvação. Não que nós julgamos já salvo, nós somos salvos assim, de muitas consequências nessa terra, às vezes de evitarmos estarmos em determinados lugares, né? Eu acredito firmemente que os cristãos devem se unir como um só. Nesse tempo cada vez mais seculares, a ciência e a tecnologia avançaram tremendamente em um curto período de tempo, levando muitos a deixar de acreditar naquilo que nos trouxe a este ponto. O resultado é uma geração de almas perdidas, vagueando por aí, sem um único herói, Jesus Cristo. Todos os devotos de Jesus devem se reunir nesta batalha pela terra, porque a salvação da humanidade depende da nossa unidade, né? Então, a nossa salvação está em Jesus Cristo. Não adianta buscar em outros lugares que não vai achar. Nós vamos ter a condenação eterna por a gente não fazer aquilo que o Senhor quer. Vamos orar, né? Pedir ao Senhor Jesus que ponha nós, né, diante da presença de Deus. Imploro, Senhor Deus, nas aberturas, que me ajude a caminhar de braços dados com os outros cristãos e reconhecer que Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor. Ajuda-me a pôr de lado dúvidas ou dificuldades que me possam vir por causa de crenças ou costumes diferentes, pois todos devemos enfrentar os desafios que virão a fim de ter sucesso. Sou grato por ter outros do meu lado, pois isso renova a minha fé e propósito. Que todos oremos juntos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aí no YouTube, é de graça, né? E peça sua oração também. No YouTube é Marli Valadares. Se inscreva aí, é de graça, compartilhe, né? E também se inscreva na rádio, Imperatriz Rádio de Ribeirão das Neves. E que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Não se esquecendo de vir comigo no meu programa A Vida em Palavras, segunda, terça e quarta, às 21h30. Espero por vocês lá, para a gente estarmos juntos orando ao Senhor. Pode pedir sua oração, manda o seu pedido de oração, manda o seu testemunho, né? Eu sei que tem muita gente que tem testemunho para dar, então manda nesse número, 31 99102 6513. E eu tenho para vocês também, se você quer vender seu imóvel, legalizar seu imóvel, sua casa, fazer laudos, né? Fazer escritura, reconhecimento de firma. E também você quer anunciar o seu comércio, a sua loja, né? A sua fábrica, a sua instituição. Você quer anunciar o seu programa, você quer anunciar... Se você quer vender e você quer comprar, apareça na TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. O telefone para você entrar em contato é 31 9726 2973. 31 9726 2973. Nesse telefone também, você adquire as fazendinhas de 20 mil metros quadrados. Fazendinha com terra de cultura, com água nascente, né? É 100% financiada, sem consulta Serasa e SPC. Então, vocês ligam também nesse número. Agora, se inscreva no YouTube, Marli Valadares, manda sua mensagem ou ligue, peça sua oração, 31 9102 6513.
E que Jesus abençoe a todos vocês e guarda. E mais logo estaremos juntos com o Momento Evangelizar. E mais logo estaremos também às 21h30 com o programa A Vida em Palavra. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que enquanto a gente estiver aqui, que possamos falar desse Jesus que nós servimos. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa aí é a Marli Valadares do Momento de Evangelizar. Vamos trazer o Padre Ezequiel Dalpozo. Compadre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Completei a corrida, cuidei da vida, guardei a fé. Olá, meu caro e minha cara ouvinte, estamos juntos para mais uma semana. Este é o momento de despertar para o amor. Eu quero desejar a você graça e paz e uma semana de realizações. Gostaria de falar sobre a decisão. Alguns obstáculos para tomar as decisões. Decisões precisam ser tomadas diariamente. As pessoas com dificuldade de decidir costumam perguntar o que as impede de fazê-lo. Muitas vezes elas dizem que não sabem o que é certo, ou que têm a impressão de não conseguir escolher um caminho entre as várias possibilidades, porque posteriormente elas poderiam descobrir que a outra escolha teria sido melhor. O que se percebe são concepções que impedem essas pessoas de decidir-se, devido às imagens que fazem de si mesmas. Daí a importância de examinar as ideias que estão por trás dessa incapacidade de tomar decisões. Uma dessas concepções pode ser o perfeccionismo. As pessoas pensam que têm que tomar a decisão absolutamente certa, sempre. Mas não existe decisão absolutamente certa. Toda decisão é relativa. Não nos é dado saber de antemão o que vamos encontrar no caminho escolhido. Por isso devemos aceitar a relatividade de nossa vida e também de nossas decisões. Aceitação, esta que se mostra difícil, por exemplo, para um perfeccionista. O perfeccionista gostaria de ter domínio de tudo. E tomar uma decisão significa o contrário, significa abdicar da segurança e abrir mão exatamente daquilo que se quer manter. Até para decisões menos importantes, os perfeccionistas enfrentam problemas maiores. Para comprar um carro, uma senhora não conseguia decidir-se pela cor. Diante de todas as cores que a empresa lhe oferecia, ela hesitava. Nenhuma cor preenchia as suas expectativas. Assim, ela ficou em dúvida por semanas em relação à cor que devia escolher, o que lhe consumiu bastante energia. De um lado, ela não estava segura quanto ao próprio gosto, e de outro havia o receio da reação dos outros a uma determinada cor. Ela estava se colocando na dependência do julgamento de terceiros. Enfim, não importa a cor que escolho, uma vez que posso acostumar-me com qualquer carro. No entanto, para muitas pessoas esta escolha acaba sendo uma cerimônia. O perfeccionismo pode estar ligado à compulsão de querer controlar tudo. Mas ao tomar uma decisão, entregamos o controle, confiamos a decisão a Deus. Por isso a falta de confiança também é algo que dificulta a decisão. Caro ouvinte, pensemos nisso. Você pode viver isso em você ou pode conhecer pessoas que têm dificuldade de decidir. Talvez seja porque são perfeccionistas demais. A decisão é sempre relativa, é preciso decidir e confiar. Você pode encontrar mais mensagens diariamente curtindo a nossa página no Facebook, facebook.com/Padre Ezequiel. Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. Vamos falar do Vaticano. Na audiência geral dessa quarta-feira, o Papa Francisco falou: apelo do Santo Padre, rezemos pela paz e lutamos pela paz. Orar pela paz, lutar pela paz. Mais uma vez, o Papa Francisco renovou seu apelo aos fiéis, e não somente diante de um mundo devastado pela violência. No final da audiência geral, na Praça São Pedro, nesta quarta-feira, 16 de outubro, o Pontífice, durante suas saudações em italiano, acrescentando ao texto escrito, fez uma veemente exortação a se lembrarem das áreas afetadas por conflitos. Non dimentichiamo i paesi in guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar. Não nos esqueçamos dos países em guerra. Não nos esqueçamos da atormentada Ucrânia, da Palestina, de Israel, de Myanmar. O Papa reiterou que a guerra sempre é uma derrota. Não nos esqueçamos disso, acrescentou, e rezemos pela paz. Lutemos pela paz, reiterou o Pontífice. Em suas saudações em polonês, Francisco recordou o testemunho do sacerdote beato Jerzy Popieluszko por ocasião de uma conferência realizada em Roma no 40º aniversário de seu martírio em outubro de 1984, durante o regime comunista na Polônia. Questo beato che ha insegnato a vincere il male con il bene vi sostenne a costruire l'unità dello spirito nella verità e nel rispetto per la dignità della persona umana. Que esse beato, que ensinou a vencer o mal com o bem, vos apoie na construção da unidade, no espírito da verdade e no respeito pela dignidade da pessoa humana. Ainda no final da audiência geral, o Pontífice saudou os participantes do Simpósio Mundial da Rádio Maria, provenientes de diversos países, e os exortou a difundir os valores da fraternidade e da solidariedade, fazendo reverberar a vida da Igreja. Em seguida, lembrou que esta quinta-feira, 17 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santo Inácio de Antioquia, um pastor que ardia de amor por Cristo. Il suo esempio aiuti tutti a riscoprire la gioia di essere cristiani. Que seu exemplo ajude todos a redescobrir a alegria de ser cristãos. E a Igreja Católica comemora 2 santos importantes nesse dia 16. São Geraldo Magela e Santa Edviges. São Geraldo Magela, abençoai a todos nós. Nós alegramos a felicidade, vossa glória, nos bendizemos, Deus do sublime vossa graça, vos dispensar. São Geraldo Magela, nos alegramos a felicidade de vossa glória, nos bendizemos a Deus pelo dom sublime a vós. Então, São Geraldo Magela, rogai a Deus por nós. E a Igreja Católica comemora Santa Edviges, protetora dos pobres e também dos endividados. Ó Santa Edviges, rogai a Deus por nós. Nobre Edviges nasceu em 1174 na Bavária, Alemanha. Ainda criança, já mostrava mais apego às coisas espirituais do que às materiais, apesar de dispor de tudo o que quisesse comprar ou possuir. Em vez de divertir-se em festas da corte, preferia manter-se recolhida para rezar. Aos 12 anos, como era convencionado nas casas reais, foi dada em casamento a Henrique I, duque da Silésia e da Polônia. Ela obedeceu aos pais e teve com o marido 7 filhos. Quando completou 20 anos e ele 34, sentiu o chamado definitivo ao seguimento de Jesus. Então, conversou com o marido e decidiram manter, dentro do casamento, o voto de abstinência sexual. Edviges entregou-se, então, à piedade e caridade.
guardava uma pequena parte de seus ganhos para si e o resto empregava em auxílio ao próximo. Quando descobriu que muitas pessoas eram presas porque não tinham como saldar suas dívidas, passou a ir pessoalmente aos presídios para libertar tais encarcerados, pagando-lhes as dívidas com seu próprio dinheiro. Depois, ela também lhes conseguia um emprego, de modo que pudessem manter-se com dignidade. Construiu o mosteiro de Trebinitz, na Polônia, ajudou a restaurar os outros e mandou erguer inúmeras igrejas. Desse modo, organizou uma grande rede de obras de caridade e assistência aos pobres. Além disso, visitava os hospitais constantemente para, pessoalmente, cuidar e limpar as feridas dos mais contaminados e leprosos. Mas Edviges tinha um especial carinho pelas viúvas e órfãos. Veio então um período de sucessivas desventuras familiares. Num curto espaço de tempo, assistiu à morte, um a um, dos seus 6 filhos, ficando viva apenas a filha Gertrudes. Em seguida, foi a vez do marido. Henrique I fora preso pelos inimigos num combate de guerra, e mesmo depois de libertado, acabou morrendo, vitimado por uma doença contraída na prisão. Viúva, apesar da dura provação, Edviges continuou a viver na virtude. Retirou-se e ingressou no convento que ela própria construíra, do qual a filha Gertrudes se tornara abadesa. Fez os votos de castidade e pobreza, a ponto de andar descalça sobre a neve quando atendia suas obras de caridade. Foi nessa época que recebeu o dom da cura e operou muitos milagres em cegos e outros enfermos, com o toque da mão e o sinal da cruz. Com fama de santidade, Edviges morreu no dia 15 de outubro de 1243, no mosteiro de Trebinitz, Polônia. Logo passou a ser cultuada como santa e o local de sua sepultura tornou-se centro de peregrinação para os fiéis cristãos. Em 1266, o Papa Clemente IV canonizou-a oficialmente. A Igreja designou o dia 16 de outubro para a celebração da sua festa litúrgica. O culto a Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados, é muito expressivo ainda hoje em todo o mundo católico e um dos mais difundidos do Brasil. Ó Santa Edviges, vós que na terra fosse amparo dos pobres, ajuda dos desvaliados, socorro dos endividados, e no céu agora desfrutai do eterno prêmio da caridade que em vida praticaste. Suplicante te peço que sejas minha advogada, para que eu obtenha de Deus Todo-Poderoso o auxílio que urgentemente tanto preciso. Alcançai-me, Santa Edviges, também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai a Deus por nós. Terminamos o Jornal da Imperatriz, pedindo a bênção de São Geraldo Magela, Santa Edviges e a todos que estão acompanhando a Rádio Imperatriz e agradecendo a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira da Rádio Imperatriz, juntamente São Jorge Guerreiro, nesse dia especial, a Santa Edviges, a São Geraldo Magela. Santa Edviges, rogai a Deus por nós. Uma boa tarde e fique com Deus. Vamos terminar com a nossa amiga Adriana cantando aqui Santa Edviges, em homenagem à Mãe Santíssima de todos nós pobres endividados. Um abraço, fique com Deus, meu muito obrigado e uma boa tarde.